Falei que era bem rapidinho, 2 horas e 11 minutos, estamos de volta e eu já recebo ela, a nossa fonoaudióloga Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo ótimo. Toda quinta-feira ela vem brilhar aqui com super temas para você que acompanha a gente. O nosso WhatsApp já está aberto, 991541079. O tema de hoje é a atuação da fonoaudiologia em nascidos prematuros. Hoje, no nosso quadro, né, a gente sabe que os bebês que nascem prematuros, né, existem milhões de bebês no mundo todo que nascem com essa condição, nascem antes do tempo, né, e enfrentam, né, desafios, né, principalmente dificuldades de sucção, de deglutição, respiração, e aí entra o trabalho fundamental do fonoaudiólogo, que atua desde as UTIs neonatais, ajudam os bebês a aprenderem a mamar, a sugar com segurança, a coordenar os movimentos da boca e também preparar o sistema motor oral para o futuro do desenvolvimento da fala. Para falar desse tema tão importante, né, as mamães que já estão acompanhando a gente desde o início do programa, que a gente falou de nutrição em bebês nascidos, né, prematuros, agora Olha a gente que vai falar da show! fala. Foi combinado Não, né? foi combinado. A gente recebeu a legal. nutricionista, Emily Baiani, lá da Clínica Mãe de Deus, né? A gente falou sobre nutrição em bebês e agora a gente vai falar da parte fonoaudióloga, doutora. Pronto, fechou com chave de ouro, Fechou com chave de ouro, tá vendo? Hoje no Brasil, os índices de crianças nascidas, na verdade de RNs, né? Recém-nascida até 28 dias de vida. Os índices são em média de 350 mil crianças que nascem com essa condição de prematuridade por inúmeros fatores. E a fonoaudiologia ela tem uma atuação importantíssima, porque o RN que nasce com prematuridade, né, que são aqueles bebês, vou colocar bebê, né, são aqueles bebês que nascem antes de 37 semanas, eles vão precisar da atuação da fonoaudiologia, principalmente aqueles que nascem abaixo de 34 semanas. Por quê? Ele tem uma condição de imaturidade global. O sistema sensório-motor oral dessa criança ele vai precisar ser estimulado. E a fonoaudióloga entra nessa atuação, buscando desenvolver a sucção, como você falou perfeitamente no início, a mastigação, a respiração, adequar todas essas estruturas para que nós possamos proporcionar para essa criança uma condição melhor de alimentação, porque a grande maioria, geralmente, ela não tem condições de ir direto para o seio da mãe. Nasceu com baixo peso, com menos de 37 ou 34 semanas, o peso em média está entre 2,5 kg, ou seja, quanto mais esforço ela realizar para fazer a extração desse leite, mais calorias ela vai perder. E aí é quando entra o sofrimento dessa mãezinha, porque logo que nasce ela já quer oferecer o seio, e aí a criança ela precisa receber uma sonda, né, orogástrica ou nasogástrica. Por quê? Porque ela ainda não tem maturidade o suficiente dessa musculatura para ir para o seio. Reflexo de busca está comprometido. O que é o reflexo de busca? Automaticamente, quando a criança sente que tocou, o recém-nascido sente que tocou no canto da boca, ele já busca, ele já procura. Ele veio um pouquinho antes do tempo, então ele não tem condições ainda de entender que aquele seio pode proporcionar uma alimentação, porque está imaturo. A deglutição, ela ocorre aí entre a 9ª semana de vida desse feto até a 11ª. Está em maturação, né? E a sucção fica aí próximo de 18 semanas. E essa criança, ela vem com todas essas complicações, ou seja, sem uma fonoaudióloga atuando nas UTIs neonatal para proporcionar uma qualidade de vida para essa criança, para adequar toda essa musculatura, orientar essa mãe sobre como amamentar, fazer as massagens necessárias, manobras e técnicas são utilizadas dentro da UTI para proporcionar a essa criança uma alimentação por via oral, porque primeiro ela vai para a sonda, depois a gente precisa fazer esse desmame. Ou seja, ela já tem uma dificuldade para amamentar, né? Na verdade, para a mãe amamentar essa criança, ela tem uma dificuldade em sugar, em mastigar e deglutir esse alimento que é o leite, porque ela ainda não tem noção do que é aquilo.
E aí ela precisa de todo esse tempo para ter o ganho de peso, tudo é pesado, a fralda, xixi, cocô, a cada troca. Tem toda uma equipe multidisciplinar aí focada para que essa criança consiga alcançar o peso ideal e receba a alta. Então a fono ela entra com estimulações de sucção não nutritiva, que é para que essa criança venha conseguir ter uma força maior durante a sucção, que ela venha ter uma sucção ritmada, que ela venha ter uma coordenação melhor, que ela venha ter um movimento antero-posterior de língua bom para extrair esse leite, porque para a gente é muito fácil, só colocou o bico do seio e a criança extraiu. Não, para ela é esforço, é cansativo, ela precisa extrair, mastigar, respirar e deglutir. E a prematuridade, ela tira, ela rouba isso da criança. Tem Por isso eles mensagem, passam doutora? bastante tempo na UTI, tendo Olha, esse tem muita mensagem acompanhamento. já. A gente Já? vai pular as perguntas do tema, tá? Vamos. A Luciana, lá do Messejana, meu bebê nasceu com 34 semanas, demorou bastante para conseguir mamar no peito. Eu percebia que ele se esforçava, mas parecia não conseguir coordenar a sucção e a respiração. Doutora, por que os prematuros têm tanta dificuldade com isso? Como eu acabei de explicar. Pra gente, quanto adulto, né? Uma semana que ele veio antes não tem diferença, mas para essa criança tem muita diferença. Porque ela precisa de todo esse tempo realmente para ter maturação de todas as funções e órgãos. Quando a criança vem prematura, com 34 semanas, ela não está preparada para vir ao mundo. Ou foi um parto que aconteceu de maneira espontânea, ou por alguma complicação que precisou preservar a vida dessa criança e dessa mãe, ele precisou vir antes. Então, ele vai receber todos esses cuidados. Hoje, a preocupação maior dessas crianças que vêm prematuras não é só nesse primeiro momento após o parto, mas como é que vai ser o desenvolvimento dela. Porque a maioria delas elas vão apresentar comprometimento na questão motora para andar, engatinhar. A maioria das vezes vai precisar sim de fisioterapia, dependendo se foi um parto de emergência, se teve calcificação dessa... Esqueci o nome agora, gente. Calcificação da placenta, sofrimento fetal, ela vai apresentar comprometimentos. Então, entra a estimulação precoce. Uma equipe multidisciplinar precisa acompanhar essa criança aí, em média até o 3º ano. Tem estados que ela é acompanhada até o 5º ano de vida. Então, o que ela vai apresentar possivelmente de atraso? A físio já está atuando, a fono já está ali, a terapia ocupacional, já está todo mundo fazendo um trabalho. Porque precisamos entender que ela veio antes. Perfeito. Então, se ela veio antes de estar preparada, ela vai precisar de potencialidades dentro dessas especialidades para que ela consiga ter um desenvolvimento próximo do normal. Olha, a Vanessa lá do Plicumã, minha filha, a doutora, nasceu com 1,8 quilos e ficou internada na UTI por 20 dias. Hoje ela está em casa, mas ainda mama com dificuldade e às vezes parece ter refluxo. O acompanhamento é bem necessário nessa fase, né, doutora? Oi, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde. É necessário um acompanhamento. Eu sou mãe de gêmeos. Em alguns programas eu sempre relato essa condição e não é fácil. Ser mãe de uma criança prematura, você vai além de você tira forças da onde você não tem. É uma situação que é para ser gostosa, prazerosa. Eu, por exemplo, eu não tive foto com os gêmeos, a gente não teve aquele momento porque não teve a oportunidade. Saiu da barriga, já foi direto para os cuidados necessários, foram para a UTI, passaram 25 dias. Então, eu sei um pouquinho, Vanessa, exatamente o que você sentiu. O importante é priorizar. Ele precisa de uma fonoaudióloga, porque, mas ele ainda não fala. Mas ele está apresentando condições, no caso ela, né? Está apresentando condições que ela precisa de assistência. Então, hoje nós temos profissionais capacitados, habilitados, que pode assistir essa criança. A gente pode tirar esses impedimentos, essas dificuldades que ela apresenta. É importante verificar a questão do refluxo, levar uma pediatra para que venha investigar o que está acontecendo. Né? É importante levar para a fono para avaliar essa amamentação, as condições anatômicas dessa criança. Ela tem algum comprometimento? O que nós podemos fazer? Né?
O Gael, que é um dos gêmeos, ele apresentou refluxo, então era bem difícil. Tu não vai oferecer a tua mama até esvaziar. Você vai amamentar a criança de forma pausadas. Por quê? Para ele não ficar muito cheio quando você deitar, favorecer esse refluxo. Foi acompanhado por pediatra, fez uso de medicamento, então tem todo um cuidado. A gente não esvazia uma mama por inteiro. Oferece a mama, passa 20 minutinhos, oferece de novo para que ele não se sinta tão cheio. Então a gente vai buscando minimizar o que favorece esse refluxo, o que está intensificando. Mas é importante investigar. Quem está por aqui também é a Cristina. A Cristina fala: meu filho é prematuro extremo e ainda se alimenta por sonda. Queria saber como funciona essa transição da sonda para o peito ou mamadeira. O fonoaudiólogo participa desse processo? A fonoaudióloga, eu vou dizer o fono, vou colocar o fono, né? O fonoaudiólogo, ele é aí o cara que vai resolver essa situação. A criança, ela tá com a sonda, aí vai acontecer o processo de desmame, aonde a criança vai estar recebendo estimulações e manobras para que aos poucos, por isso a palavra desmame, para que aos poucos ela venha sair da sonda e vá para o seio. Então, tem muitas técnicas que a fonoaudióloga vai estar utilizando. A criança pode ainda estar com a sonda, mas ela já pode estar sendo estimulada. Se a fono avaliou e ver que ela tem essa condição de estar indo para o seio e extrai o leite, por mais que ela esteja com a sonda. A gente não tira a sonda de uma vez. É todo um processo. Vai ser avaliado a deglutição, como é que estão as condições dessa criança. Ela é indicada a fazer a remoção, então, tanto... Nesse processo, sempre vai ter uma equipe, a nutrição, a fonoaudióloga, verificar como é que está essa situação. A gente já pode tirar? Tem que ter um fonoaudiólogo, tá? Tem que ter. É sem necessário. o fono, não faz o desmame. Nunca. Doutora Renata, lá do Jardim Floresta, meu bebê nasceu antes da hora e precisou ficar entubado por alguns dias. Eu tenho medo que isso tenha afetado a boquinha dele ou os músculos usados para falar. Existe algum risco de a intubação comprometer o desenvolvimento da fala, doutora? O que acontece quando se passa muito tempo entubado, é por isso que tem a troca, né? Quando se passa muito tempo entubado, pode fazer uma aderência, né? Esse tubo que foi colocado, ele pode grudar e aí ter sim algumas complicações. Por isso que nesses ambientes sempre vai ter uma fono para definir quanto tempo está com essa sonda. Agora a gente precisa trocar, qual é a conduta, o que nós vamos fazer. Na dúvida, sempre leva para uma fono. O que é importante? Prematuro, nasceu, eu tenho que ter em mente, ele veio antes do tempo, deglutição vai estar comprometida, mastigação também, a fala vai ter provavelmente atraso na fala. Eu preciso levar ele para uma fono. A criança está com 8 meses, 9, 1 ano. Você não vai esperar ela completar 5, 6 quando ela está na escola para identificar que ela está tendo troca de fonemas. Ou para perceber que ela não mastiga direito. Eu fui avaliar uma criança e com indicação pelo autismo e por disfagia. Tinha a língua presa, né? O frênulo encurtado, foi encaminhada para fazer a frenectomia. E nesse processo de avaliação, que para indicar para a frenectomia é feito uma aplicação de protocolo, você avalia a mastigação, deglutição com comida, líquidos e tudo. A criança passou, eu deixei ela à vontade, 40 minutos comendo, metade de uma banana. Então ela perde muito mais calorias do que ela ganha, assim como o prematuro. Porque mastiga, parece que está com preguiça, que não quer o alimento. Não, ela só não tem força o suficiente. Ela nunca vai optar por uma carne que é mais dura, que a fibra precisa ser bem mais rasgada, mastigada. Ela vai preferir um peixe, ela vai preferir um frango, ela vai preferir um macarrão do que o arroz, um feijão. A criança, ela começa a preferir aquilo que é mais fácil para ela mastigar. Por quê? Mandíbula não foi adequada. Os movimentos de mastigação não foram adequados, então leva para uma fono para fazer a avaliação. Pensa que é melhor você levar agora para identificar qualquer dificuldade e conseguir reverter para que ela não tenha um atraso lá na frente. Perfeito. Olha, a Patrícia também está por aqui. Boa tarde, Patrícia. Doutora, meu filho nasceu com 33 semanas, hoje tem 1 ano e 4 meses e ele ainda não fala nenhuma palavra, só balbucia.
isso pode estar relacionado à prematuridade ou é só uma questão de tempo? Patrícia, já anota o número para a gente fazer essa avaliação. Não é questão de tempo, né? Ele vai precisar sim de ajuda. Ah, doutora, foi prematuro, precisa de fono? Sim. Quando? Já nasceu? O quanto antes. Ou seja, os gêmeos ficaram na UTI 25 dias, porque um nasceu com 1,9 kg e o outro nasceu com 1,7 kg. E aí eu, quanto fono, comecei a intervir dentro da UTI, por mais que não fosse o correto. Quem tinha que intervir seria as fonos contratada pela instituição. Mas a mãe que tem uma criança prematura, ela tem pressa em sair. Por quê? Porque ela tem uma vida, porque às vezes ela tem outros filhos, né? E eu decidi intervir e comecei a estimular os gêmeos. Eles começaram a aceitar o peito muito mais cedo, desmamaram, consegui, da sonda, consegui amamentar os dois até 1 ano e 11 meses. Por que a amamentação? Que é quando entra a fono com assessoria e aleitamento materno. A amamentação ela é importante para a maturação Eles têm quantos desse anos sistema. agora, doutora? Estão com 4. Meu Deus, tão grandes, né? Grande. Graças a Deus. Não tem características de prematuro. E assim, por ser fonoaudiólogo, eu tentei minimizar o máximo possível dos prejuízos. Não tiveram atraso na fala, porque desde sempre contando história, lendo canções, conversando, explicando. E aí o que acontece? Se a criança vem prematura, ela precisa da amamentação, mas a fono tem que proporcionar essa condição para ela conseguir extrair esse leite. E amamentar não é fácil, gente. Amamentar não é lindo, por experiência própria. Não estou dizendo que a amamentação é ruim, mas só amamenta a mãe que realmente entende que o bebê dela precisa daquilo. É mãe de fibra, porque você abre mão de você abre mão da dor do seu peito, às vezes o peito, o seio tá fissurado, tá sangrando e você entende que você precisa alimentar aquela criança e muitas abandonam a amamentação porque não conseguiu, não tem mais limite. Psicologicamente ela já está desestruturada, aquele leite não está tendo descida, principalmente se for cesárea. O leite ele vai demorar em média em 3 dias para ter uma descida boa. E aí você vai para a estimulação, que é a ordenha que chamamos, ou manual com as mãos, né, para aumentar a produção desse leite. O bebê não está mamando, mas você está trabalhando em cima dessa ordenha. Ou na máquina. A máquina para mim foi um desastre, não deu certo. Preferi ordenha manual. Preparando o meu seio enquanto meus bebês estavam na UTI. Quando o médico falou, olha, agora a gente vai começar a oferecer os ml, tentar associar com a fono, eu falei, pronto, agora eu entro, né? Intensifico muito mais. E estimulei muito. Os dois mamaram muito, a mastigação tá ok, a deglutição tá ok. Ou seja, a criança veio prematuro, não conseguiu amamentar muito tempo. O que ele tinha de condição para maturar foi tirado, porque ele não foi amamentado. Então, assim, uma coisa sempre está interligada à outra. Nasceu, prótese coloca depois, a gente corre atrás de prejuízo depois para cuidar dessa mama. Menino chorou peito, miou peito, tá com frio é peito, reclamou peito foi feito para isso. Menino. Dá peito para criança. Prematuro, então, mais ainda. Só tirei dos dois porque não estava aguentando mais. Eu passava a noite virando para um lado pro outro. Para um lado para o outro. Falei, não, gente, tem que viver. E foi todo um processo para desmamar, que aí é outra situação também. Doutora, já convido então todas essas mulheres para ter os seus cuidados, faça uma avaliação, né? Até porque a doutora dá esse suporte diferenciado, a doutora vai até você. Inclusive tivemos o caso da Vanessa, né? Sim, com a nenenzinha, Vanessa. com a Sofia, né? Sofia tá linda, gigante. E foi muito necessário nesse processo. Então já deixa o seu contato, o seu Instagram lá do 123 Decolar para essas mães de procurarem, por favor. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. Então vamos lá, né? Hoje nós estamos localizados no bairro São Francisco, número 1027, né? A rua Valério Magalhães. Entrar em contato pelo número 991644481. Vocês podem também estar me encontrando nas redes sociais, né? Doutora Simone Rodrigues.
Vocês podem estar acessando o Instagram também da clínica, que é 123 Decolar. Nós temos toda uma equipe capacitada, habilitada, disposta a ajudar você no desenvolvimento do seu filho. Sozinha, nós, quanto mães, não conseguimos porque não temos conhecimento, não sabemos para onde ir. E, Hélio, o que acontece muito hoje é que as mães, elas estão esperando muito. Eu não sei o quê, mas estão esperando muito. Hoje a gente tem o Google, tem a internet, você consegue pesquisar. Ai, meu filho não consegue comer direito, qual profissional eu posso procurar? Vai aparecer lá as indicações de profissional. Então, para toda criança prematura, ela precisa sim de avaliação com a fisioterapia. Sempre vou falar sobre a fisio. O fono precisa muito do trabalho da fisio associada com dela para oferecer bons resultados. Criança prematura, ela vai precisar da fisioterapia para ajudar nesse desenvolvimento motor dessa criança, desse andar que está relacionado à coordenação motora ampla, aos movimentos que ela vai precisar também lá na frente para escrita. Sempre quando eu falo, está tudo muito interligado, porque realmente isso. Ela vai precisar de uma fonoaudióloga para adequar essas funções estomatognáticas que vieram, né, enfraquecidas por conta da imaturidade, da prematuridade. Vai precisar ser avaliada em algum momento pelo neurologista. Lá na frente, talvez vai ser preciso um eletrocefalograma. Ou seja, são muitas coisas. A gente pode fazer até parte 2 desse programa, mas ainda tem muita coisa a se falar. Não espere, a gente, a avaliação. Prematuro, eu vou ver se vai precisar de fono. Não, veio prematuro, vai precisar de fono sem dúvida nenhuma. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu lhe vejo semana que vem aqui com mais um super tema. Se quiser continuar esse tema aqui, porque as mães amam. Tá? Esse tema, sem problema. Olha, acessem o Instagram da Espaço 123 Decolar e da doutora Simone Rodrigues. Vão lá no direct dela. Igual vocês fazem aqui comigo, manda mensagem para ela lá também. Podem mandar mensagem, tá bom? gente. Eu vou para um breve intervalo e já eu volto. Não sai daí.